Hoje, dia 31 de outubro de 2025, comemoramos o aniversário de 508 anos da Reforma. Apresentaremos um breve resumo histórico sobre a pré-reforma e a reforma do século XVI. A pré-reforma foi o conjunto de movimentos espirituais e teológicos que prepararam o terreno para a reforma do século XVI. Ela surgiu entre os séculos XII e XV como resposta à crescente corrupção moral e doutrinária da Igreja medieval, marcada pelo luxo e pela ostentação do clero, pela venda de indulgências e pela distância entre a fé bíblica e a prática eclesiástica. Principais nomes e movimentos da pré-reforma: Pedro Valdo, Pierre Valdez, de 1140 a 1217, comerciante de Lyon, França, que renunciou à riqueza para viver segundo o Evangelho, traduziu partes da Bíblia para a língua do povo e pregava a pobreza e o arrependimento. Seus seguidores, conhecidos como valdenses, foram durante muito tempo perseguidos, mas mantiveram firme a fé nas Escrituras e a pregação leiga, século antes de Lutero. John Wycliffe, 1320 a 1384, professor em Oxford, traduziu a Bíblia para o inglês e defendeu que a autoridade máxima do cristão é a palavra de Deus, não o Papa. Suas ideias influenciaram diretamente a reforma inglesa. Jan Hus, 1369 a 1415, inspirado por Wycliffe, pregou na Boêmia, atual República Tcheca, a pureza da Igreja e o retorno à Bíblia. Condenado por heresia, foi queimado vivo no Concílio de Constança, tornando-se mártir da fé reformada. Girolamo Savonarola, 1452 a 1498, pregador dominicano em Florença, que denunciou os abusos e a imoralidade do clero e também da elite. Foi executado, mas seu chamado à santidade marcou a transição para a reforma. Esses homens e movimentos mantiveram viva a chama da fidelidade bíblica, mesmo sob perseguição, e lançaram as bases espirituais e teológicas para a reforma que viria. A reforma do século XVI. O marco inicial da reforma foi 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, 1483 a 1546, monge agostiniano e professor de teologia de Wittenberg, Alemanha, afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo, denunciando a venda de indulgências e chamando à volta às Sagradas Escrituras. Outros reformadores importantes ampliaram o movimento. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531, iniciou a reforma em Zurique, enfatizando a centralidade da palavra e a simplicidade do culto. João Calvino, 1509 a 1564. Em Genebra, desenvolveu uma teologia sólida e sistemática. Ficou conhecido então como sistematizador da reforma e destacou a soberania de Deus, a eleição e a santidade da vida. John Knox, 1513 a 1572, discípulo de Calvino, levou a reforma à Escócia, fundando a Igreja Presbiteriana. Legado: a reforma protestante rompeu com séculos de monopólio religioso, restaurando o Evangelho da Graça, promovendo a tradução da Bíblia para as línguas do povo e dando origem a diversas tradições cristãs reformadas. Ela também influenciou a educação,
a ética do trabalho, a política e a liberdade de consciência em toda a civilização ocidental. Movimento esse erguido sobre 5 pilares. Os 5 pilares, os 5 solas, são os fundamentos teológicos sobre os quais se ergueu o movimento da Reforma Protestante do século XVI. Eles resumem as convicções centrais dos reformadores quanto à fé, à salvação e à autoridade das Escrituras. Sola Scriptura, somente a Escritura. A Bíblia é a única e suprema autoridade em matéria de fé e prática. Os reformadores afirmaram que nenhuma tradição humana ou autoridade eclesiástica pode se sobrepor à palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Sola fide, somente a fé. A justificação, ser declarado justo diante de Deus, é recebida pela fé somente, e não por obras ou méritos humanos. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Sola gratia, somente a graça. A salvação é dom gratuito de Deus, fruto da sua graça soberana e não de qualquer esforço ou merecimento humano. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Solos Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador. Nenhum outro nome santo ou instituição pode conceder perdão ou reconciliação, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Toda a vida, fé e salvação têm um único propósito, a glória de Deus. Nada é para a exaltação do homem, da igreja ou de qualquer outro. Tudo deve apontar para Ele, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Romanos 11:36. Esses 5 pilares formam o coração da fé reformada, um chamado à volta à centralidade de Deus, sua palavra, sua graça e seu Filho, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, em oposição ao sistema religioso e meritório dominante na Idade Média.